E os romanos estudavam. Não se colocava qualquer romano para fazer... Tinha que ter seus talentos, seus atributos, mas nós sabemos pela história que os romanos sempre aprendiam. Estavam em aprendizado. E o questionamento deles era assim, ó, é porque para alguns ali era relativa a questão do poder, da verdade. Por quê? Porque eles tinham poder. Em outras palavras, era como se a verdade fosse dele. A verdade é ali, eu falei, pronto, essa é a minha verdade. Eu tenho poder para segurar isso aqui, pronto. Isso é verdade. Mas quando Jesus fala sobre a verdade, isso vai de encontro ao coração dele, e ele não sabe a resposta. Eu fico imaginando ele chegando em casa e perguntando para sua esposa. Tem até um filme aí da crucificação de Jesus, né? Em que ele... Tem a parte que ele chega e pergunta para a esposa e diz, o que é a verdade? E o protagonista está mostrando ali, com o semblante preocupado, desnorteado, porque foi uma pergunta que foi de encontro a ele e ele não tinha resposta. E a pergunta vai para você também, o que é a verdade? Na tua vida, o que é a verdade? Está tendo questionamento, né? O que é a verdade? E embora Herodes ele não tenha perguntado nada, e nós vamos ver aqui sobre a verdade, quando ele se encontrou com Jesus, e nós vamos ver isso principalmente e somente no capítulo de 23 de Lucas, 8 a 12, as características são diferentes. Mas se você observar, ele busca o mesmo questionamento, que é o quê? Ele quer saber o que é verdade. Porque Herodes estava ali, estava ansioso para ver Jesus, né? E ele estava esperando o quê? Que Jesus fosse fazer o milagre na frente dele. Ele estava com curiosidade. Estão falando de Jesus. Jesus está fazendo maravilhas, está curando, está libertando, cegos estão vendo. E agora, Pilatos quer saber. Ele está curioso. O que é que Jesus faz? Silêncio. E nós vamos ver que, enquanto Pilatos ele faz de forma contrária, ele faz um questionamento e obtém respostas essas que o deixam confuso, Herodes interrogou com palavras e mais palavras e não teve nada. O que é que se termina? Fazendo escárnio. Porque o silêncio deixou ele o quê? De forma frustrada, né? Tanto Herodes como os soldados, e começaram a zombar de Jesus. E a Bíblia diz que eles vestiram com aquela roupa brilhante e mandaram de volta para Pilatos. Com a roupa lá simbolizando um rei, porque eles estavam ironizando Jesus. Mas ao mesmo tempo que isso está acontecendo, Herodes também quer saber o que é a verdade. Só que de forma diferente. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, você está tendo esse princípio de sabedoria, você está temendo ao Senhor. Oséias capítulo 4 e versículo 6. O que foi que nós vimos lá? Oséias 4 e 6. Está havendo corrupção em Israel. E o povo está o quê? Está se perdendo. E o versículo 6 diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti, de teus filhos. Oséias está dizendo, olha, Deus está falando com Oséias e está passando ali para o povo, olha, vocês estão se perdendo por falta de conhecimento. E quando você perde o conhecimento ou não adquire o conhecimento, você é levado por todo o vento de doutrina. É por isso que eu preciso todos os dias buscar entender, buscar conhecer a verdade, para não ser levado com qualquer vento de doutrina. Eclesiastes 7,12, a sabedoria serve de defesa, mas a excelência do conhecimento é que é a sabedoria devida ao possuidor. Ser sábio também é uma defesa. A sabedoria, o conhecimento, ela te prepara para tudo na vida. Até mesmo de você não dar uma resposta desagradável, que pode mudar o rumo, a vida de outras pessoas, porque você não teve sabedoria
em uma palavra, em uma resposta. Eu aprendo então que a busca pelo conhecimento, a busca de conhecer Deus verdadeiramente como Ele é, isso me custa caro. Eu preciso ter tempo. Eu preciso arranjar tempo em algum canto. E isso entra muito na questão da prioridade. Eu tenho isso como prioridade?